Áurea Martins, fonoaudióloga. Seja muito bem-vinda ao programa Coisa de Mãe, minha querida. É uma honra recebê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite. Doutora, o que é essa seletividade alimentar e sua relação com a fonoaudiologia? A seletividade alimentar são aquelas crianças que têm dificuldade em experimentar sabores e texturas novas. A seletividade, ela se caracteriza principalmente por sabores novos, aquela criança que ela come só um tipo de consistência, só gosta daquele tipo de textura. Então, a gente precisa avaliar várias coisas, avaliar várias características dessa criança para evitar que tenha problemas até no desenvolvimento, né? Se tem alguma questão com absorção de nutrientes, então tudo isso a gente precisa avaliar com bastante precaução para tentar descobrir se é realmente uma seletividade alimentar e a causa. Qual que é a relação da fonoaudiologia com essa seletividade? Qual o trabalho, qual o papel? Desde a sensibilidade para a criança aceitar essas várias texturas, consistências e sabores, a investigar detalhes como alteração em cavidade oral, alteração de deglutição, alguma síndrome que possa ter característica, pode estar associada à seletividade alimentar, alguma outra doença que possa estar causando também essa seletividade alimentar. Daí a importância de um trabalho em equipe, com médico, com nutricionista, às vezes com odontólogo também, para a gente tentar fechar um diagnóstico e melhorar essa criança. A partir de qual momento ali da introdução alimentar, já de imediato, se perceber uma situação diferente do que poderia ser normal, já é importante buscar esse profissional? Isso. Algumas crianças, desde a seletividade alimentar, a gente já começa a observar que pode ter alguma coisa alterada, né? Aquela criança que durante meses é feita uma tentativa de introdução alimentar e a mãe não consegue. Então, uma das primeiras queixas é essa. Lá desde da introdução alimentar, por volta dos 6 meses, ele não aceitou determinada consistência. O que a gente precisa também saber diferenciar é se é uma preferência, né? Aquela criança que ela come, ela é seletiva, mas ela come tudo que é doce. É uma preferência ou uma seletividade? Então, a gente precisa identificar também isso. Se é uma preferência daquela criança, até pela rotina da casa também, ou se é realmente uma seletividade. Qual é o trabalho que você faz diante de uma criança que tem essa seletividade? Durante a avaliação, a gente, além da coleta de dados, que é feito, normalmente vem encaminhado do nutricionista ou do médico, né, para a fono, algumas vezes até do odonto também. Na avaliação, a gente vê, além dessa rotina da casa, dessa fase aí da introdução alimentar, como foi, os órgãos que eu preciso para mastigar bem, para engolir bem, para captar bem o alimento da colher, do canudo ou do copo. Começo com essa coleta de dados e uma avaliação desses órgãos. Então, se eu tenho força e movimentação, principalmente de lábio, língua e bochecha, que possam estar causando alguma dificuldade nessa criança, na mastigação ou na deglutição. Algumas síndromes têm como características, e algumas crianças que não têm síndrome, né, crianças típicas, têm uma sensibilidade grande em cavidade oral. Então, às vezes, aquela criança que a gente tenta que ela experimente alguma coisa nova e ela faz ânsia de vômito, às vezes ela chega a vomitar. Será que não tem uma sensibilidade grande em cavidade oral? Então, isso é importante a gente investigar também. E descobrindo essa causa, trabalhar para melhorar essa sensibilidade, se é uma dificuldade na deglutição, pensar em exercícios para melhorar essa deglutição e investigar mesmo, ver se tem alguma outra coisa neurológica, por exemplo, que possa estar causando isso. Em relação ao freno lingual, na hora da introdução, isso também dificulta na mastigação? Sim, hoje a gente fala muito na língua presa, avalia-se muito durante os primeiros dias, né, o teste da linguinha, que ele hoje é obrigatório. O primeiro passo é na amamentação, mas além de prejudicar, também na fala, né, aquela criança que, dependendo do frênulo, ela não vai conseguir falar o R ou o L, tem essa questão da alimentação, de variar as consistências também, né? Então, um alimento mais duro, mais seco, que a gente precisa lateralizar essa língua, jogar para um lado, jogar para o outro, para mastigar bem e engolir, esse frênulo curto, essa língua presa, pode também atrapalhar isso. Então, às vezes, é uma criança que ela chega na fono, 3, 4 anos, ele não gosta de comer carne, ele chupa e joga fora. Será que não é esse frênulo que está atrapalhando? Porque ele cansa,
de mastigar, então ele prefere só chupar a carne, tirar o salzinho, né? Principalmente quando é churrasco. Então, chupa, tira o sal e joga a carne fora. Então, por isso a gente precisa investigar. Será que é a anatomia que está prejudicando aí essa parte? No teu dia a dia, existe equipe para fazer esse pronto atendimento dessas crianças com seletividade, ou quando vem para você já vem encaminhado por outros profissionais e você só faz a tua parte como profissional na fonoaudiologia? Depende do caso, né? Algumas vezes ele vem, até paciente de fora também vem e a gente precisa direcionar. Ou já vem de uma equipe que já avaliou, por exemplo, o médico e o nutricionista já descartaram problemas na absorção de algum nutriente. Então vem para a fono, para a gente avaliar essa parte de lábio, língua e bochecha e de deglutição também, e ter esse retorno. Normalmente é um trabalho bem em conjunto com o nutricionista também, para o nutricionista ver essa questão de sabores, né, o que pode naquela idade, o que não pode, e é um trabalho bem em conjunto mesmo. Como resolver essa seletividade alimentar com crianças atípicas? Normalmente as crianças atípicas têm associada a seletividade alimentar e tem uma sensibilidade muito grande em cavidade oral. Às vezes até em mão, em pé, então a gente começa a trabalhar, dependendo do caso, desde pegar em areia, em pegar na geleca, para a gente trabalhar essa sensibilidade em pés e mãos até a gente chegar na boca. Normalmente a criança atípica é um trabalho mais prolongado, né? Trabalho de formiguinha, porque tem uns que a sensibilidade é bem grande, e aí até onde entra a questão de ânsia ou do próprio vômito, dependendo do grau dessa sensibilidade, dessa seletividade que a criança tem. O que você distingue de uma criança típica da atípica? A gente vai juntando, né, analisando esses dados, a coleta de informação é muito importante. Às vezes, no primeiro momento, na avaliação, é mais coleta de dados mesmo. E aí ver a rotina da casa, a rotina daquela criança. E a cada sessão, avaliando o que ele aceita, o que ele não aceita, se é só sabor, se é só textura. Então, é trabalho de formiguinha. Fácil não é. O que fazer ali no dia a dia? Insistência sem forçar. Né? Ninguém come forçado, gente. Não adianta a gente segurar a criança e querer colocar a colher na boca dela. Assistência com paciência. Não vai comer o prato que normalmente eles comem ali, vamos colocar por volta de 1 ano e 1 ano e meio, ele não vai comer com os 6 meses. Às vezes é uma colherada, no outro dia aumenta esse volume. Então esse aumento do volume ele é gradativo também. Ele não vai sentar ali com você e já comer aquela quantidade que é indicada para ele daqui a 3 ou 6 meses, por exemplo. Então, é a insistência com paciência. Colocar para pegar, trabalhar a sensibilidade. Então, o exemplo do brócolis que você colocou. Então, colocar ele para pegar, a criança para pegar o brócolis, para cheirar, né? Então, trabalhar a sensibilidade, trabalhar o olfato. E sem lembrar que a gente também come com os olhos, né? Então, na fase mais adiantada, que a gente já está dando vários sabores no mesmo prato, numa sopa, por exemplo, a gente pode cortar em pedaços maior e amassar em porções separadas, para que fique um prato mais gostoso aos olhos, né? Isso, mais atrativo. Porque senão fica só aquele sabor de tudo misturado. Então, apresentar sabores diferentes. Pode até cozinhar tudo junto, mas separar ali na hora de amassar, amassar a batata, amassar o macarrão separado, né? A cenoura, para a criança sentir a textura também e o sabor separado. Doutora, deixa pra gente dicas sobre como trabalhar a seletividade alimentar. Variação de sabores e texturas, colocar a criança para pegar, para cheirar, não é para sentar no chão, para fazer bagunça mesmo. Criança maiorzinha tem aquela cadeirinha dura na mesa também, ou faz adaptação na cadeira que tem em casa para ficar numa altura boa. Ter a rotina da criança se alimentar durante as refeições com a família. Eu sei que é difícil na correria do dia a dia, mas tenta pelo menos uma vez ao dia, ou no almoço, ou na janta, que a criança sente ali com a família. E que a criança pegue, que a criança se lambuze, né? Faça bagunça, experimentar vários sabores e texturas. A criança precisa dessa evolução para ela não ter nenhuma alteração em cavidade oral. Agora, aqueles que a gente vê que tem realmente uma seletividade, ou que começam a apresentar lá na fase de introdução alimentar, precisam de uma avaliação detalhada para a gente ter a certeza que isso é só uma preferência.
porque se tiver uma alteração maior, se tiver alguma alteração anatômica, como a gente citou, no lingual, se tem alguma dificuldade em deglutição, então por isso que a gente precisa de uma avaliação detalhada em casos que são mais prolongados.